Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, Viva Voz. Tudo bem com você, Vera? Uma boa noite. Boa noite, Bocardi. Boa noite, Carol. Boa noite a todos os nossos ouvintes e espectadores. Enquanto a hora não dobra, são 6h05, eu li a mensagem do Cláudio de Fortaleza, do Ceará. Tinha o hábito de acompanhar a CBN até meio-dia, mas depois que vocês chegaram, vou dizer, viu? Você, Carol e Vera, por volta das 6h05, e a hora agora, não tem pareia. É muito divertido acompanhar vocês diariamente. É de Fortaleza, no Ceará. Ah, de Fortaleza, não tem pareia. Obrigada. É pareia cearense. Agora já 6h06, a hora dobrou para você, Vera Magalhães. Então agora e aí vamos liberada. falar sobre essa CPI. Nossa, que dia estarrecedor, Bocardi, Carol. Olha, a gente vem acompanhando desde o início a CPI, já houve dias tensos, já houve dias com grandes revelações, mas confesso que o depoimento da advogada Bruna Morato me chocou, me surpreendeu. É estarrecedor você ver traduzido em palavras algo que até aqui a gente tinha muitos indícios, algo que a gente já tinha muitas evidências, tinha dados, mas não tinha a história contada do jeito como ela conta, né? A advogada Bruna Morato, ela é representante de vários médicos que deixaram ou foram demitidos da operadora Prevent Senior nesse processo em que eles relatam terem sido forçados, induzidos, coagidos a prescrever o kit Covid de medicamentos sem eficácia para Covid-19 e também a enganar pacientes, a induzi-los a usar esses medicamentos, mesmo sabendo que eles não tinham eficácia, e para omitir informações desses pacientes e dos seus familiares. Ela contou isso com um encadeamento que realmente é algo abominável, não encontro outra palavra. É abominável você ver que se escancarou para dezenas de profissionais de saúde um esquema forjado e criado com participação de médicos, com participação de autoridades públicas para enganar pessoas no momento de uma pandemia e para potencialmente levá-las à morte. Havia um risco conhecido de que pessoas viessem a morrer caso usassem essa estratégia e que, segundo ela descreveu, era uma estratégia que tinha um fim meramente econômico, como é um plano de saúde voltado para pessoas mais velhas e pessoas que são o público-alvo do vírus e que eram o público ali preferencial. Se fez uma relação de custos e era mais vantajoso se dar esse kit e mandar a pessoa para casa do que interná-la muitas vezes. E isso cobrou um preço e a gente ainda não sabe da missa a metade, porque do jeito que ela contou a gente ainda não tinha ouvido. Ela contou de uma espécie de um conluio entre essa operadora e seus executivos, médicos que foram se aproximando da Prevent Senior para dar algum tipo de verniz científico para algo que não tinha nenhuma comprovação, nenhum amparo na ciência, e também o governo. E ela envolveu o Ministério da Economia nesse conluio, dizendo que era uma estratégia que interessava ao Ministério da Economia, porque ela evitava o lockdown, evitava medidas mais drásticas de distanciamento social e permitia que o governo tivesse um discurso de algum medicamento ou algum tratamento possível para não parar o país, que sempre foi a obsessão do presidente Jair Bolsonaro. Então, ela deu materialidade à tese do gabinete paralelo no curso da pandemia, uma materialidade muito sombria, um depoimento difícil de assistir. E a base governista o tempo todo tentando desacreditar a Bruna ou dizer que ela não poderia estar ali falando pelos médicos, que eles que tinham que estar ali prestando depoimento. E ela foi muito firme ao retrucar, né? Dizendo que tem prerrogativa legal. Os outros senadores de oposição também corroboraram. Momentos tensos hoje na CPI, né? Muito. É incrível o papel a que se presta o senador Marcos Rogério. Realmente é de vomitar, não tem outra palavra, porque ele acossou praticamente a advogada com esse discurso
Ele foi retorquido brilhantemente por ela e pela senadora Simone Tebet, em um momento muito significativo ali. E isso tem nome, né, Carol? Isso que ele fez. É uma tentativa de intimidação, não só com ela, mas com os médicos. Porque eu estava em Brasília quando esses depoimentos estavam sendo negociados e havia essa pressão para que os médicos depusessem, mas o que é o problema? Eles têm medo. Eles sofreram várias ameaças, várias tentativas de intimidação por parte dos diretores da Prevent Senior. Eles estão processando e sendo processados pelo plano. Existe aí uma tentativa de jogar no colo deles vazamento de informações, até adulteração de prontuários, adulteração de fichas médicas, de atestados de óbito. Então, esses médicos não querem se expor, não aceitaram se expor diante da CPI, apesar de alguns senadores, mesmo os senadores oposicionistas, em um dado momento, chegaram a forçar uma barra para que eles depusessem, porque imaginaram que esses depoimentos teriam mais apelo junto ao público, mas cederam diante dos argumentos dos médicos de que eles estavam enfrentando problemas para si, para suas famílias, e aí optaram pelo depoimento da advogada, que foi ela mesma muito corajosa, né? Uma advogada relativamente jovem, que expôs muitas feridas empresariais e políticas, dando nomes aos bois, dizendo que a Prevent Senior tentou se aproximar do ex-ministro Luiz Mandetta e não obteve sucesso para fazer um lobby. E qual era o objetivo deles também, né? Em segundo lugar, era evitar uma fiscalização do Ministério da Saúde sobre os seus hospitais e sobre a sua operação. Então, com essa aproximação do governo, além de fornecer um amparo, entre aspas, científico para o tal do tratamento precoce, que não tinha nenhum amparo científico, eu repito aqui, eles também queriam uma blindagem para quaisquer fiscalizações dos seus hospitais, porque ali morreu muita gente, e morreu gente que até hoje a gente não sabe se foi de Covid ou não, porque o que a gente está vendo é que vários prontuários foram adulterados. Então, é uma miríade de crimes, de coisas do arco da velha, escabrosas, que a gente não pode imaginar que aconteça numa empresa de saúde com um nome, como essa tinha no mercado, que atraiu um público-alvo que normalmente não encontra um plano de saúde possível de ser pago. A gente sabe que as pessoas mais velhas, quando chegam nos planos de saúde, encontram uma barreira de preço, encontram uma barreira de várias carências e simplesmente algumas operadoras que não pegam pessoas acima de uma certa faixa etária. Então, isso está escancarando também um problema que a Agência Reguladora dos Planos de Saúde, a ANS, tem de se manifestar. Ela tem de se manifestar sobre um mercado que não pode ser um mercado que atraia as pessoas com um preço favorável e depois as jogue à própria sorte no curso de uma pandemia, porque isso tem nome. Isso também é prática genocida. O que se viu ali é um plano para você meio se livrar de algumas pessoas que iam ser muito custosas. Eu acho que está sendo muito tênue a resposta da agência reguladora e também dos conselhos todos de medicina em relação a essas denúncias escabrosas que estão sendo feitas na CPI da pandemia. Tem aí a questão do Ministério Público, né, que inclusive está investigando. Aqui em São Paulo, o Ministério Público até nomeou outros, a gente noticiou isso ontem aqui, nomeou outros procuradores, promotores, né, melhor dizendo, para poder, diante do tamanho da quantidade de documento, para apurar isso, e também a CPI na Assembleia Legislativa que a gente falou aqui. Tudo isso que tem que trazer resposta. Só para contemplar aqui, e aí fazendo esse exercício, né, Vera, nosso aí de dar o espaço para o outro lado, diante de tanta coisa, eu estou recorrendo aqui a uma entrevista hoje, publicada pelo Valor Econômico, com o presidente da Prevent Senior, Fernando Parrillo, que ele diz o seguinte, ele fala assim, é lastimável dizer que a gente forçava a dar cloroquina. Ele fala que é vítima de uma armação dos médicos, que essa advogada ela tentou, inclusive, uma questão de suborno, alguma coisa nessa linha, não conseguiu e tal. Mas ao mesmo tempo que ele fala que é lastimável, e aí já trazendo a versão dele, ele ao mesmo tempo, ele diz que não forçava dar cloroquina, mas em nenhum momento ele diz também, e aí já fugindo do lado dele, em nenhum momento ele diz que o hospital se preocupava em ter o cuidado
de não fazer com que seus pacientes fossem medicados dessa forma. Essa omissão, ela é clara que ela existe, porque essa omissão, eles falam isso a todo instante, que deixaram por conta dos médicos e que os médicos faziam o tratamento que queriam. Então, se ela estimava dizer que eles obrigavam, é lamentável, por outro lado, dizer que houve uma omissão também por parte do plano com relação a isso. Olha, façam vocês e tudo bem. Eu acho que houve um momento bem no início da pandemia, Rodrigo, que alguns hospitais e alguns médicos chegaram a tentar isso. Vera, e convenhamos, desculpa te interromper, mas a gente tem que trazer isso também para a discussão, né? Nesse momento conturbado e tal, tinha muita gente, muito médico recomendando, muita pessoa pedindo, porque estava todo mundo desesperado, todo mundo com medo. E aí juntou isso ao aval, o endosso do presidente da República, é claro que ganhou corpo, né? Mas logo em seguida já ficou evidenciado aqui no mundo que não só não tinha eficácia comprovada, como tinha ineficácia comprovada. Até o francês, que foi o papa dessa história, foi descredenciado muito rapidamente. Pessoas que tomaram cloroquina naquele momento, hoje padecem de alguns efeitos colaterais, inclusive políticos, que dizem, olha, eu tomei porque naquele momento estava todo mundo tomando e até hoje eu sofro efeitos disso. Então, os médicos sérios logo pararam com isso, mas o presidente esticou essa corda, vem esticando até hoje. Ontem, a nora do presidente da República advogou por isso. E o que se tem em relação à Prevent Senior é diferente desse momento de uma tentativa e erro da cloroquina. Foram pesquisas, estudos levados a cabo com pacientes para provar uma tese em torno desse kit, que era de 8 medicamentos e não só a cloroquina. Testes que foram feitos em Manaus e aqui em São Paulo, estudos cujos resultados foram, segundo essas denúncias, adulterados. Essa prática de adulteração de prontuários que o diretor executivo da Prevent Senior admitiu perante a CPI, embora tenha dado para ela uma outra justificativa. Então, o presidente da Prevent, que por enquanto não quis ir à CPI, está se esquecendo que muitas dessas práticas já foram reconhecidas pelo diretor executivo da operadora. Então, é muito difícil, nesse caso, a Prevent se esquivar de toda a responsabilidade. É claro que tem que se apurar tudo, tem que se ver o que é a César, o que é de César. Mas que esta operadora, não de hoje, há muito tempo, se sabe que tem um comportamento diferente de outros hospitais e planos de saúde em relação a isso. Que isso está ficando evidenciado agora por denúncias de pacientes, de médicos, de ex-médicos. Não é um ou dois que estão fazendo denúncias, uma série de denúncias. Inclusive, o jornalista Diogo Mainardi veio a público para dizer que tentaram mudar a causa mortes também do seu pai. Então, do pai ou da mãe, me desculpa agora. Do pai. Pai. Então, são sucessivos casos e casos que coadunam, por exemplo, o que ela falou hoje em relação aos 3 que foram chamados para endossar cientificamente essa estratégia, né? O Anthony Wong, que por sinal faleceu de Covid, a Nise Yamaguchi e o Paulo Zanotto, virologista, que eles foram chamados já com uma intermediação com o governo. Eles já faziam, ela falou, na época a gente achava que eles assessoravam o governo, não tinha esse nome de gabinete paralelo, que veio a ter depois com a CPI, mas era isso, na prática era o gabinete paralelo. Como eles não conseguiram entrada via Ministério da Saúde na época do Mandetta, se aproximaram do governo por outras vias, inclusive pelo Ministério da Economia, e assim permaneceram por muitos e muitos meses. Vera, só para a gente seguir aqui, porque tem bastante assunto. Sim. E a hora já está adiantada. Vamos falar de combustíveis. O presidente da Câmara, Arthur Lira, entrou nessa jogada aí, dizendo que não dá para tolerar a gasolina a R$7, que o Congresso vai negociar alguma mudança aí no sistema de cobrança de ICMS, e fez um discurso bem alinhado do presidente Bolsonaro no evento lá com ele em Alagoas, né? É um assunto que pega todos os políticos, porque no ano da eleição, todo eleitor vai estar muito irritado com o preço dos combustíveis. Aí a gente está falando desde do caminhoneiro, que está na base do Bolsonaro, até o motorista de aplicativo, enfim, é um tema que vai estar na pauta eleitoral, assim como a inflação de alimentos também estará na pauta eleitoral. O presidente da Câmara, que vem adquirindo aí ares de todo-poderoso e ampliando
o seu rol de assuntos nos quais ele apita, também quer apitar nisso, mas é algo muito difícil. Ontem a gente viu a entrevista do presidente da Petrobras falando, olha, o preço é ditado por uma série de fatores, não é bem assim, não dá para mexer no preço por decreto, aquela conversa do mercado que a gente conhece. Hoje a gente viu, por exemplo, o mercado dos Estados Unidos fechar numa queda da bolsa de lá. Por quê? Porque também estão eles pressionados por uma crise energética que não é só no Brasil, é no mundo. E isso pressiona o preço das commodities em geral e do petróleo em particular. Então é algo de difícil adequação. Teve uma reportagem importante feita pela revista Piauí, que deu uma destrinchada no preço dos combustíveis e mostrou que, na verdade, o ICMS não responde pelo aumento dos preços dos combustíveis. Isso é uma falácia do Bolsonaro, que o Arthur Lira sabidamente está pegando para ele porque é conveniente nos palanques de Alagoas, mas não é verdade que seja responsabilidade do ICMS dos estados o preço que está a gasolina. Então, acho que é um nó difícil de ser desatado e que o presidente da Câmara está reagindo a uma cobrança que virá certamente do eleitorado. Todo mundo faturando. Inclusive essa questão aí da derrubada dos vetos que a gente tem acompanhado também, né? Mostra aí um enfraquecimento do apoio da base de Jair Bolsonaro. Pelo menos nesses casos específicos, Bocardi, vai se criando uma situação em que o Congresso mantém o presidente porque vê que não tem clima para impeachment, porque ele tem uma parte de apoio ainda da sociedade, que foi às ruas no 7 de setembro, que se manifesta de uma maneira bastante ruidosa nas ruas e nas redes sociais, mas também eles não querem se associar em tudo ao presidente. Então vão tirando pedaços de poder do presidente. A capacidade do presidente de usar a sua caneta BIC, que ele adora, né, falar nesse termo, que a caneta BIC é dele, que ele usa para o que ele quiser, já pensou em governar, inclusive, por decretos e não conseguiu, também vai sendo tolhida naquilo que é a sua capacidade de dar uma palavra final em relação ao que sai do Congresso, que é o veto presidencial. Ele vetou uma série de coisas e essas coisas compuseram um pacote que foi a voto na segunda-feira. Uma parte ainda vai voltar à pauta do Congresso na quinta e o Congresso derrubou num único dia, com destaques, portanto, discutindo um a um, 11 vetos do presidente Jair Bolsonaro em diferentes temas. Temas, alguns bastante sensíveis para a população, de apelo social, a questão do despejo, possibilidade de não promover despejos durante a pandemia, e a questão de não precisar fazer prova de vida durante a pandemia. Duas questões que são de bom senso básico durante uma pandemia, uma crise econômica tão graves como a gente tem passado, mas que o presidente achou por bem vetar. Segundo me dizem lá em Brasília, sem consultar ninguém da sua base política, nem os ministros políticos e nem o Congresso. Consequência, o Congresso derrubou esses vetos. Derrubou também um veto de grande simbologia política. Ele tinha vetado a possibilidade de composição de federações partidárias. Isso interessava quem? Principalmente aos partidos pequenos e muito, especialmente ao PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Então, o Bolsonaro fez um veto contra o Partido Comunista. E aí, o Partido Comunista se articulou com o seu centrão bolsonarista, e derrubou o veto do presidente. Em algo que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, me disse na semana passada que colocaria para votar em respeito ao PCdoB. Então, uma articulação que passou ali por toda a base e que preservou a possibilidade de federação partidária e impôs uma derrota de simbologia política para o presidente. Isso mostra que essa base vai continuar com o presidente, até porque está ali recebendo o dinheiro das emendas, principalmente das emendas do relator, aquelas do orçamento paralelo, mas que naquilo que não interessar, eles tratarão o Bolsonaro meio como café com leite, derrubando vetos do presidente numa boa. Mesmo 2 ministros ligados a esses partidos trabalhando ali pela manutenção do veto, que foram o Ciro Nogueira e a Flávia Arruda, e não conseguiram nada. Arthur Lira foi para o outro lado e atuou para derrubar os vetos do presidente. 11 vetos numa tacada só, é muita coisa. Não é para principiantes a política brasileira, definitivamente. Vera, para a gente fechar rapidinho, porque estamos em cima do laço. Não dá para não falar de terceira via, porque o ex-ministro Sérgio Moro, que estava lá jogando parado nos Estados Unidos, está de volta e articulando.
está articulando, conversou com o ex-ministro Mandetta, deverão ter um almoço amanhã. Também vai se encontrar com o tucano João Dória, que está ali no seu trabalho para tentar vencer as prévias do PSDB, enfrentando algumas vicissitudes. Uma delas, o fato de que ontem o senador Tasso Gereissati desistiu de disputar essas prévias e declarou o seu apoio ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Então, juntaram esforços para tentar viabilizar o nome do Leite como candidato tucano. O movimento do João Dória agora vai ser tentar o apoio do outro pré-candidato, o Arthur Virgílio, ex-senador do Amazonas. Com isso, ele acena com a possibilidade do Arthur Virgílio vir a assumir no futuro a presidência do partido. Então, está crescendo a movimentação nas prévias tucanas, elas acontecem em novembro, elas serão um fator importante para definir se vai ter uma ou mais terceiras vias. E o Sérgio Moro é isso, ele quer deixar o máximo para frente possível a decisão dele sobre candidatura, até para ver o que vai dar nessas prévias do PSDB, para ver o que fará o Rodrigo Pacheco, se ele muda de partido ou não, enfim, para assistir primeiro a movimentação dos outros pré-candidatos desse bloco aí do centro. Qual é a música do dia, então? Bom, diante desse cenário escaboroso que a gente viu hoje na CPI, me veio à mente a música do Criolo, a última música dele, que ele faz uma homenagem à irmã dele. A música se chama Cleane, a irmã dele morreu de Covid. É uma música manifesto em homenagem a ela e às outras vítimas da Covid-19 e fala do estado de coisas que a gente assistiu no Brasil, inclusive do descaso das autoridades e da forma como o poder público agravou o nosso enfrentamento da pandemia. Então, acho que é uma música bem alusiva ao dia de hoje, Bucardi. Vamos lá. Teu representante alimenta com feno. Viagem de esporo na dobra do tempo. Barichnikova, que temo. Talão zona azul de jazigo pequeno. Pilaco da morte, você é pequeno. Quimera de sal, olho seco e relento. Encosta, meu caro, aqui não é centro. Talão zona azul de jazigo pequeno. Faz a minha, pretos morrendo. Monetiza com pretos morrendo. Dinheiro pra nós pra sair do veneno. Ninguém tá ligando pra pretos morrendo. Esse sangue pisado não é açaí. Matar inocente, granola e caqui. Valeu, Vera Magalhães. Muito obrigado, viu? Uma boa noite pra você. Até amanhã, gente. Ótima noite pra vocês. Beijo, Vera. Tchau, tchau.